O que antes era o Jornal da Arquidiocese da Paraíba, agora ganha voz, imagem e conexão. Caminhando Juntos chega em um novo formato, digital, dinâmico e cheio de fé. Um podcast que fala a linguagem do nosso tempo, comunicando o Evangelho, a pastoral, a liturgia e a vida social da Igreja. Caminhando Juntos Podcast. É a voz da Igreja conectada a você. Bom dia, meu irmão. Manhã de sábado, bom dia a você. Sábado é nostálgico um pouco pra gente que trabalha na Pascom da Arquidiocese da Paraíba. Nós vamos acolhendo você que está chegando agora e eu vou já explicar por que o sábado é nostálgico para todos nós. Seja bem-vindo, o pessoal está chegando agora. Nós estamos começando mais um podcast aqui direto do Seminário Arquidiocesano da Paraíba, que fica no Castelo Branco, em João Pessoa. E quero desde já acolher você que nos acompanha através do canal da Arquidiocese da Paraíba no YouTube. Você é muito bem-vindo para estar conosco. Quer você que vai acompanhar agora ao vivo, quer você que esteja acompanhando o nosso podcast depois, no momento que você tiver reservado aí, não deixe de tirar um tempinho para ouvir o nosso podcast. E eu começo falando, eu disse a vocês que a manhã do sábado para a comunicação da Arquidiocese é nostálgica. E é justamente nostálgica porque o nome do nosso podcast, que a gente começa hoje, é justamente Caminhando Juntos. Se você pertence à Arquidiocese da Paraíba, você lembra bem o que significa esse nome. Tanto era o nome do nosso periódico que acontecia, que vinha semanalmente, né? Era veiculado na nossa arquidiocese, as paróquias recebiam, quer seja na sua forma online, quer seja na sua forma física, como também nas manhãs de sábado, na rádio Consolação Misericordiosa, nós tínhamos também o programa Caminhando Juntos. E o podcast vem com essa proposta de trazer novamente à tona o nosso Caminhando Juntos, recordando todo o mistério pastoral da nossa arquidiocese. E hoje nós estamos aqui no seminário e eu tenho que apresentar para vocês também com quem nós vamos conversar hoje, tá certo? Hoje nós estamos aqui no segundo dia da Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. A Assembleia é o órgão mais importante do sentido pastoral da nossa arquidiocese. Ele acontece anualmente e reúne todas as paróquias, pastorais, movimentos, serviços, novas comunidades, tudo o que é expressão religiosa, tudo o que é expressão social da nossa arquidiocese. Na verdade, tudo que é expressão pastoral da nossa arquidiocese. E a gente se reúne uma vez por ano para avaliar o que foi definido nos anos anteriores e para estabelecer as novas metas para o ano seguinte ou, às vezes, dependendo do período, para um biênio ou até mesmo para um período maior, para que a gente possa traçar as metas pastorais da arquidiocese. E nós não poderíamos começar o nosso podcast de forma melhor. Nós vamos receber agora aqui, estamos já recebendo, 2 padres da nossa arquidiocese. Eu vou pedir que eles mesmos se apresentem, vocês já os conhecem, eu tenho certeza disso, e vou pedir que os nossos padres se apresentem. Bom dia, sejam bem-vindos ao Caminhando Juntos. Bom dia, Padre Mário, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Que alegria estar aqui, né? Eu, Padre Márcio José, estou como coordenador pastoral este tempo, né, de Assembleia. Estou completando 3 anos dessa grande missão que assumi, com grande responsabilidade e zelo pastoral, desejo de crescimento, né, junto com os nossos padres, nossos bispos, leigos e leigas, diáconos, seminaristas, religiosos, novas comunidades. Então estou aqui com muita alegria, startando com você, né, e com os outros que virão aqui nesse podcast, e essa nova etapa do Caminhando Juntos. Enquanto o Padre Mário ia falando, eu lembrava, né, que estamos num tempo aí ainda de implementações da Igreja Universal em relação à sinodalidade, mas é um tema muito antigo e Caminhando Juntos remete a já isso. Lembra isso, né? Já lembra já isso. traz então, esse nós somos sentido. uma igreja particular muito viva, de uma tradição muito forte,
E, de fato, queremos cada vez mais reforçar, e digo, né, a dimensão da coordenação pastoral, que, de fato, caminhemos juntos. Então, bom dia, Padre Mário, bom dia, Padre Márcio, né, e você que nos acompanha no podcast. Eu sou o Padre Marcelo Monte, né, referencial do setor família, né, e aí, para não ficar sem fazer o link, né, então a família, ela é esse lugar também de caminhar juntos, né, esse lugar de comunhão, de sinodalidade, de escuta, não obstante as arestas, as dificuldades próprias de qualquer família, né, que segue a Nosso Senhor. Mas o mais importante é essa atitude, né, de escuta, de escutar o outro, de escutar o diferente até, e ter essa disposição interior de caminhar junto. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui nesse podcast, né, para trazer aí um pouco de contribuição. Padre Márcio, ontem nós já começamos a Assembleia, já tivemos sobretudo um momento oracional, que é importante, a dimensão da oração, não é, para a vida pastoral até mesmo, porque a gente percebe que há um florescimento ainda maior na Igreja Católica de movimentos espirituais, de movimentos fortes assim que trazem essa dimensão da espiritualidade, e reforçar isso numa Assembleia Pastoral é algo muito importante. Mas antes mesmo da gente falar dessa dimensão, eu queria que o senhor nos atualizasse acerca das motivações do tema da Assembleia desse ano. Então, em discernimento, junto com o nosso bispo, nosso conselho de pastoral e também, de fato, o conselho presbiteral, sobretudo, tivemos algumas pistas de discernimento e chegamos a uma coisa muito concreta. No ano, né, em que a Igreja da Paraíba estava para celebrar o Pilar da Caridade, caiu justamente naquele tempo da pandemia. Então o desejo foi, vamos aproveitar esse tempo agora e retomar o Pilar da Caridade, fazendo valer, portanto, essa reflexão para que aquilo que foi planejado possa ser colocado em prática, né? Então foi muito interessante porque tudo se convergiu. Começamos a perceber, né, que aquilo que o próprio Papa Francisco já vinha, né, falando em relação à dimensão caritativa, né, e o próprio Papa Leão que chega e de repente já entrega para nós, uma surpresa também tivemos, né, a de Lexter, que fala dessa dimensão muito importante que são os pobres. Então a gente percebe uma convergência, né? Tudo foi discernindo e chegando a uma verdade que nos faz assumir de fato a dignidade da caridade como princípio norteador. Então esse foi o caminho de discernimento e que eu percebo que o Espírito está falando na nossa igreja, né? Então foram esses caminhos que fizemos para poder trazer à tona. Embora é importante que todos saibam que a igreja no Brasil, ela oferece às dioceses, né, através da CNBB, umas diretrizes, as diretrizes da ação evangelizadora no Brasil, e elas são sempre feitas a partir de uma assembleia com os bispos, e entrega esse documento que norteiam de fato os planos de pastorais. Com esse hiato, né, de um bom tempo, as dioceses que aguardam, né, uma fala do Papa, então, enfim, a Igreja do Brasil está vivendo um tempo de consolidar uma nova DGAE. Então, portanto, esse ano, se Deus quiser, nós teremos já uma DGAE nova e a partir disso nós vamos fazer uma assembleia propositiva. Então, em relação a isso, nós precisávamos ter mais um ano de assembleia reflexiva e estamos retomando aquela dignidade das pistas que foram assumidas e agora aqui em assembleia trazendo a atualização. Esse ano a gente está vivendo o ano santo, né? O ano do jubileu. E essa foi uma motivação forte para esse ano. A gente entrou no tema da esperança. Tem algum elemento especial do ano para o ano que vem que motiva a igreja no mundo todo, que a gente está levando em consideração nessa Assembleia? Estamos levando em consideração diretamente a dimensão dos pobres, até porque essa carta do Papa, que é uma carta que faz um link entre aquilo que o Papa Francisco deixava, né, e o Papa Leão aproveita e retoma essa dignidade dos pobres como esse paradigma importante, né? Então acredito que essa é a pista que vai levando, né? Embora sabemos que também a igreja tenta viver uma experiência de sinodalidade, né? Então o sínodo acabou, mas ela deseja fazer com que perpetue essa dimensão do caminhando juntos.
Mas eu penso que essas duas dimensões estão sendo muito latentes nas bases de uma reflexão. A igreja refletindo ela mesma a partir de um tema de sinodalidade e a igreja refletindo ela à diestra com essa perspectiva de pensar as dimensões desafiadoras de pobreza no mundo. É interessante que há alguns anos nós vivemos aqui na Arquidiocese, Padre Marcelo também participou, na época nós éramos seminaristas, de um sínodo aqui na dimensão arquidiocesana, no centenário da diocese. Foi algo muito belo, assim, para mim foi uma experiência muito boa, porque a gente começou a ouvir o que queria e o que não queria, mas foi bom de ouvir. Padre Marcelo, esse clima de sinodalidade que a igreja prega de forma universal, lembra disso aqui na Arquidiocese, como foi as impressões daquele período e aquilo surtiu para a gente algum efeito prático? Eu lembro vagamente, mas assim, eu acho que na memória afetiva ficou muita dimensão de escutar, né, um rosto, ou de escutar, melhor dizendo, de escutar, né, alguém que pensa diferente, mas que faz parte do mesmo rosto, né? Então, nós temos uma tendência na igreja de achar que o rosto precisa ser uniforme, né? Mas o rosto da igreja, que é o rosto de Cristo, e o rosto de Cristo, ele é o rosto lá do alto da cruz, que olha a tudo e a todos, né? Então, como dizia frequentemente o Papa Francisco, todos, né? Mas esse rosto, ele é multiforme, né? É o mesmo Evangelho de Cristo, são as mesmas intuições do Evangelho, né? Mas com nuances, com marca diferente. Então, a nossa arquidiocese, eu consigo julgar dessa forma, no sentido positivo. Depois daquele centenário, eu acho que ela ficou mais atenta, né, a olhar esse rosto de forma multiforme, né? Então, não há só um aspecto, né? Então, a Igreja da Paraíba, a igreja da nossa arquidiocese, ela tem um rosto, né, é o rosto de Cristo, mas um rosto que é apresentado a partir de várias perspectivas. E aí, esse rosto da Igreja da Paraíba precisa estar atento para o rosto do pobre, né? Então, essas reflexões últimas do Papa Leão, eu acho que elas vão alavancar, né, uma verdadeira compreensão da caridade, da evangelização dos pobres. Nós evangelizamos os pobres a partir de Cristo, né? Não a partir das ideologias, né? Não a partir de ideias personalizadas, não. A caridade que o Evangelho prega, a caridade do Papa Francisco, a caridade do Papa Leão, a caridade que nós estamos refletindo nesta Assembleia, é uma caridade evangelizadora, né? Ela não é filantropia, como bem dizia ontem, né, o Padre Márcio e o Dom Delcio, na abertura, na fala, né, da abertura da nossa Assembleia. Então, essa nossa caridade, né, no rosto e no chão da Igreja da Paraíba, ela precisa ser uma caridade evangelizadora, né, mesmo com diversos movimentos, mesmo com diversas pastorais, mas é sempre a bandeira de Cristo. É a única bandeira que, na verdade, nós devemos permitir na evangelização da Igreja. Eu lembro que eu trabalhei bastante no período desse sínodo, porque juntamente com o Monsenhor Vigílio, eu vou até lhe perguntar aqui já uma questão relacionada a isso, ele havia feito uma grande pesquisa, juntamente fomos nós seminaristas na época que trabalhamos, e fomos ao campo. Na época a gente entrevistou muita gente. Foi uma época que o que eu não conhecia na arquidiocese, eu conheci naquele período. A gente ia em todos os lugares. E eu lembro que tudo era dividido. Uma das perguntas, a gente estava tendo contato pela primeira vez com uma pesquisa desse tipo, era uma pesquisa muito ampla, tanto que ela chegou a ser avaliada pelo padre Libânio, não foi isso? Lembram que foi para Belo Horizonte e foi avaliada e voltou depois a resposta dessa pesquisa. E eu lembro que as perguntas eram assim: quantas TVs você tem em casa? E aquilo determinava a classe social das pessoas, né? No geral, não é de se admirar, a gente viu que as pessoas, a gente terminou entrevistando muito mais pessoas de classes econômicas mais baixas, né? E a gente viveu aquele momento, foi bom, a gente chegou a muita reflexão. Depois foram esses dados concretos que nos ajudaram a viver o sínodo, né? A gente pode depois... Padre Mário, era tão interessante lá na base, fazendo essas perguntas. Por exemplo, eu lembro bem de algumas famílias que eram entrevistadas e até famílias protestantes, né? Os nossos irmãos protestantes. Aí eu lembro muito de uma senhora que disse: olha, eu sou evangélico, eu sou protestante, mas eu ainda acredito em Nossa Senhora, acredito, né, na Eucaristia. Então a gente pôde ter contato
né, com um chão muito diversificado, né? Mas a gente pôde perceber também ainda, né, uma alma muito católica do nosso povo, né? E aí nós respeitamos, claro, o diálogo, né, entre as igrejas, né? Mas a gente percebe uma fé genuína ainda demasiadamente católica, né? Agora, claro, precisando de uma nova evangelização com novos métodos e novos meios, né? Que é uma dificuldade recorrente da nossa igreja, não só da nossa igreja da Paraíba, mas da nossa igreja como um todo, né? Reevangelizar, né, os batizados. Exato. Antes de continuarmos com a nossa conversa, que por sinal está muito boa e vai ficar melhor, tenho certeza. Só queria dizer que você que acompanha, se quiser deixar alguma pergunta nos comentários, eu vou pedir para os meninos monitorarem aí, ver se fica alguma pergunta. Quem tiver interessado em perguntar alguma coisa, a gente vai coletar aqui as perguntas, fazer aqui uma seleção para poder a gente trazer também para essa conversa. Tá certo, Padre Márcio? Eu vejo que o que vocês trazem aqui, né, de um tempo muito importante. Penso que Dom Aldo Tilo Pagotto foi um bispo que se preocupava, né, com as questões políticas, sociais, né. Tem uma frase que eu lembro muito dele, não é frase, um chavão: políticas públicas. Exato. E ele tinha muito isso, e foi ele que puxou essa bandeira, né, de uma comissão que pudesse preparar um sínodo a partir de uma realidade que fizesse um observatório mesmo, né, dados estatísticos. Então isso é próprio de quem pensa de uma forma muito mais profissional, né. Então foi muito importante. E vocês falando, eu era padre novo na época, seminarista vocês, e trazendo isso, imagina o que foi para a formação, né, acadêmica, a formação sensível de um seminarista, né? Da arquidiocese, né? Então aquilo ali foi muito importante, né? Porque fez a gente sentir quem somos enquanto arquidiocese, enquanto nosso povo, né? O sínodo se estendeu até 2015, não foi isso? Eu acredito que começou no ano de 2013 e foi até o ano de 2015. E que é que eu ia dizer aí, justamente 10 anos do encerramento desse sínodo. E é isso que eu ia dizer. Foi no aniversário de centenário da diocese final. Centenário de diocese. Mas da arquidiocese, né? Da elevação da arquidiocese. E o que eu estava pensando agora, né? Aquilo ali foi importante para a época, mas em 10 anos o mundo mudou. Se você for fazer hoje, e precisa se fazer sempre, né, essa dimensão de dados, de um censo eclesial, em qualquer temática, você vai ver hoje um novo cenário, né? E eu fico pensando como é importante a gente sempre ter essa visão, né, de conjunto. Mas aquele sínodo foi, de fato, como você lembra aí, foi um caminhar juntos mesmo, né? E eu lembro aquela grande missa ali no Lago de São Francisco, foi, né, com as autoridades eclesiásticas civis, né? Teve uma força muito grande de renovação espiritual, de celebração, né? Também de confrontos entre ideias, mas celebramos esse tempo. E hoje aqui estamos para dar continuidade, né? Fazer com que a igreja esteja, e vocês já agora com padres mais quase medianos, né? 10 anos? 12. Né? Então tem muito que contribuir nesse novo tempo. Fico muito feliz de poder perceber esses dados, esses passos da história da arquidiocese, como bem falava o Padre Marcelo, de uma igreja muito viva, de uma igreja que tem um rosto, de uma igreja que tem uma atenção às realidades pastorais muito sensíveis, né? Mas que Deus nos conceda. Eu lembro, as pessoas tinha coisas aqui, a gente terminou conversando o podcast com uma coisa e tá voltando ao passado, mas é interessante que a Assembleia tem esse objetivo, né, de fazer a gente recordar também como a gente já caminhou, e é uma arquidiocese muito importante, né, nesse sentido. Na dimensão social, a arquidiocese tem um peso, a gente vai conversar mais sobre isso, sobre a dimensão social da arquidiocese, mas eu queria recordar, quando eu comecei conversando e recordando o sínodo, aqui o sínodo arquidiocesano, era justamente para a gente recordar também que na época o Monsenhor Vigílio tinha um protagonismo. E ele hoje está novamente, é o assessor dessa Assembleia, voltando aqui a falar da Assembleia desse ano, ele é novamente o assessor da Assembleia Arquidiocesana. Qual foi o motivo da escolha do Monsenhor Vigílio para assessorar essa Assembleia esse ano? Então, como a Assembleia tem um caráter de reflexão, ela não é de eleição, de indicação das propostas para um quadriênio, a gente
ficou pensando como... Padre Márcio, só antes, fale isso pra gente, só como é que se organiza as assembleias. Para que as pessoas que estão em casa, eu esqueci de falar isso, para que elas entendam também como é que funciona a estrutura de uma assembleia. Você já falou aí dos 2 tipos que podem ser da assembleia, de caráter eletivo. E fale aí pra gente. Então, uma assembleia é um momento sinodal, onde toda a igreja reflete sobre uma temática. Então, quando ela é reflexiva, ela traz um tema que vá nortear a reflexão daquilo que é sensível ao povo, né? Ou senão ela traz aquilo que seria uma construção de um plano de pastoral, e aí é muito mais desafiador, né? A partir da DGAE, e é isso que vai acontecer. O que é DGAE, padre? Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora no Brasil. Diretrizes Gerais, ou seja, a Igreja do Brasil ela entrega às dioceses um plano de ação pastoral, e geralmente, né, tem sido assim, que desenvolve um trabalho de 4 anos, né? Se fala de pilar, se fala de tenda, mas sempre na perspectiva daquilo que a igreja sempre falou, né, da dimensão da caridade, da liturgia, né, enfim, daquilo que se diz da celebração, dos trabalhos sociais e também da missão. Tem uns caminhos que daria para a gente fazer isso aqui agora, né? Mas para uma assembleia é importante que a gente escute todo o povo. E há 3 anos, o Padre Marcelo está aqui, me ajuda muito também na dimensão da condição pastoral. A gente tem feito uma nova estratégia de fazer com que a escuta da realidade se parta das bases. E a gente implementou a primeira etapa da Assembleia, que acontece nas foranias, com a presença dos leigos das paróquias. Para escutar melhor as bases, isso já é Assembleia. Então, geralmente, ali em outubro acontece a Assembleia na primeira etapa, e essa agora, a segunda etapa, traz os resultados, e, portanto, aqui a gente já faz o fechamento daquilo que foram as propostas. Temos quantas foranias na nossa arquidiocese? Somos 9 foranias desse desafio. E a gente também faz essa primeira etapa com as novas comunidades, que tem uma grande expressão em nossa arquidiocese. Esse ano de seminário? Esse ano nós implementamos com os seminaristas. Isso é uma novidade. Então temos que continuar ouvindo os nossos seminaristas. Porque eles estarão lá na frente. Até Exato. porque eles vão ser padres, então eles têm que estar inseridos no processo. E também com a CRB, que tem uma expressão muito forte também em nossa arquidiocese. Então, em linhas gerais, a Assembleia... CRB é a Conferência dos Religiosos, né? É esse momento de escuta, né, de proposições, decisões, e ela é, claro, presidida pelo bispo, e é ele quem no fim chancela e diz: é isso aí mesmo que nós vamos fazer, né, e vamos seguir. Ótimo. E para que a Assembleia possa fluir, se escolhe sempre um assessor, né? E era isso que a gente estava conversando. Escolhemos o Monsenhor Virgílio. Bom, foi uma conversa com o Dom Delson, né? Precisaríamos de alguém que pudesse nortear essa reflexão, e em nossa casa, né, a gente vê que o Monsenhor Virgílio tem um conhecimento da história da nossa diocese. Ele é um padre que teve muitas funções ao longo do tempo, e a gente percebe também a maturidade dos anos. Acho que vai indo ali aquele homem que pode contribuir. Poderia ser outro, mas a gente achou por bem ali convidar o Monsenhor Virgílio para ele colaborar. Ele fez ontem uma Lexio Divina, aprofundou aí o Evangelho do Bom Samaritano. Hoje está falando, né, nesse momento agora, né, traduzindo, né, interpretando, trazendo as pistas, as luzes da carta, né, tão atual do Papa Leão, né, de Lexter, né, ou seja, ele está ali falando, né, inclusive ele entrega a todos os delegados, né, recados do Papa Leão 14 sobre o amor para com os pobres. Então esse feito quase como um cordel, mas é um livretozinho, então aqui traz como uma síntese daquilo que é a carta, que sugiro que todos os arquidiocesanos possam ir lá na internet ou então em uma livraria já adquirir esse material do Papa Leão, e nós não podemos deixar passar, temos que começar a acompanhar, lendo, meditando em nossas bases. É isso. Então, o Monsenhor Virgílio, a gente pensa nessa pessoa que traz que carrega consigo. Nós temos mais ou menos quantos participantes nessa Assembleia? 350, 380 dentro de toda muita gente, né? Muita gente. É um desafio uma para representação.
e para articular, para organizar, desde a logística, de almoço, de material, divisão de grupos de estudo, são mais de 30 grupos de... Inclusive, né, o Padre Marcelo lembra aqui agora, implementamos uma coisa que eu acho que é muito importante e deve ser cada vez mais compreendida, conversa no Espírito. Ela é uma metodologia... O que é a conversa no Espírito? A conversa no Espírito é uma metodologia que foi implementada, muito jesuítica, né? Papa Francisco, no ensino sobre sinodalidade, ele implementa aquelas rodas de partilha, mas antes da partilha, um momento oracional, um mergulho na espiritualidade, ignaciano, e aí essa perspectiva faz a gente ouvir o outro a partir de um silêncio interior, onde eu preciso ouvir primeiro o outro Deus, diz. Né? Claro. Primeiro a Deus, né? Eu acho que uma coisa muito importante da conversa no Espírito é que antes da gente escutar o outro, a gente necessita, é uma questão de necessidade, nós precisamos escutar a Deus. Afinal, a fonte da inspiração é sempre Deus, e aí depois a história, o desdobramento histórico. Né? Isso. E aí no fim você tem uma escuta daquilo que Deus vai te interpelando, escuta o que o outro vai dizer sobre uma temática, e depois faz uma outra rodada com o fechamento, dizer, é isso que nós assumimos enquanto grupo de conversa no Espírito. E uma coisa bem interessante dessa experiência é que o outro, quando fala objetivamente pouco, não precisa, uma orientação, não precisa falar muito, mas o outro fala e não pode ser interpelado. É uma coisa muito interessante, porque na nossa cultura a gente tem essa dificuldade. Quando o outro começa a falar, a gente já começa a atropelar, né, com as nossas ideias. Então, nessa metodologia, acho, na minha opinião, uma das coisas mais interessantes é deixar o outro falar. Afinal, Padre Marcelo, essa metodologia, ela consegue ser aplicada nas paróquias? Eu acho que nós conseguimos se a gente exercitar, né? Então, é uma coisa que quando a gente chega, por exemplo, nos nossos CPPs, né? Uma das dificuldades que nós temos, né? Então, às vezes esses espaços, eles sentem essa dificuldade, né? O outro começa a falar, então eu penso diferente, então eu já quero impor a minha ideia, né? Então, eu acho que a gente precisa caminhar um pouquinho, mas é possível, né? Então, a gente precisa trabalhar, é muito propositivo, né, nesse sentido, mas eu acho que a gente precisa trabalhar mais essa escuta, né, essa fala no Espírito. Uma coisa que eu avalio, Padre Marcelo, é que eu tenho 20 anos de padre, muitas assembleias, né, que venho participando, e a gente sempre percebia uma lamúria, sabe, uma lavagem de roupa. Lembrar que a conversa é no Espírito. Não, mas antes, né, Sim, as partilhas, os grupos de trabalho eram sempre assim, sabe, aquelas reivindicações, aquela coisa não vai dar certo, entendeu? Muito negativismo. E claro, é importante que as pessoas também tenham um realismo, espaço, né, de colocar para fora aquilo que elas estão pensando. Na conversa no Espírito, eu penso que a gente começa a treinar-nos, enquanto arquidiocese, enquanto igreja no mundo, né, para essa escuta que o Padre Marcelo falava, que é fundamental. No tempo de hoje, onde as pessoas não se escutam, a conversa no Espírito vem para nos ajudar. É uma profecia, né? Eu acho que acaba sendo que é uma profecia diante de tanto barulho, né? Diante de tantos atropelamentos vocais. Eu acho que a conversa no Espírito, por isso que é muito desafiante, né? Porque é uma profecia. Quando o Padre Mário pergunta, e nas paróquias poderiam implementar? Claro que sim. Porque a conversa no Espírito é o quê? É uma espiritualidade da escuta. Onde você escuta Deus, escuta o outro e discerne juntos quais são as luzes de Deus. Então, se isso for feito no CPP, nas assembleias de pastorais, nas paróquias, vai ajudar muito. Mas eu acho que ainda é muito acho que ainda está embrionário, né? A gente ainda precisa exercitar mais. Mas nessa assembleia já começa a escuta. Vamos falar um pouquinho também da realidade pastoral de vocês nas paróquias, já que a gente entrou no tema da paróquia. O Padre Marcelo e Padre Márcio, eles são padres na cidade de João Pessoa, em foranias diferentes e em contextos também muito diferentes. Padre Marcelo é pároco da Paróquia Cristo Rei, que fica em Mangabeira, não é? Na forania Conjuntos. E Padre Márcio está situado na Paróquia São Joaquim Santana, que fica na Forania Centro, no bairro Perugundim. Somos vizinhos, inclusive, pertencemos à mesma forania. E a gente sabe que o perfil social e o perfil pastoral das paróquias, dos dois, é bem diferente.
E acredito que existem desafios que você não vai encontrar igualmente nas duas. Mas queria que vocês nos ajudassem também, porque talvez sirva até como testemunho para outras pessoas, que às vezes se reclama, né? A gente tem muito leigo e muito padre reclamando que na minha paróquia isso é difícil elaborar isso, é difícil fazer aquilo, e a gente não avança nessas reclamações. Eu pergunto a vocês, como vocês traçariam um perfil, cada um faça da sua, como vocês traçariam um perfil pastoral da paróquia de vocês, e também já coloquem aí os desafios, as oportunidades que existem em cada paróquia. Então, Paróquia Santana e São Joaquim, né? Tem 5 anos, vai fazer 5 anos de janeiro que estou lá. A paróquia situada, né, num contexto geográfico ali, diante daquelas que são as paróquias mais antigas, Santa Júlia, 13 de Maio, né? Mandacaru, Bresamar aqui. E ali tem uma paróquia pequena no ponto de vista territorial, mas ela está ali dentro de um contexto de um bairro dos Estados de Pedro Gondim, onde existem pessoas idosas, pessoas que ali se estabeleceram, um bairro antigo, mas é considerado ainda um bairro de muitas pessoas idosas. E eu acho interessante esse paralelo entre as pessoas idosas que estão ali e o Santana e São Joaquim, né, os avós. Interessante, Jesus, né? Então, tem esse dado que eu percebi lá logo de início, né? E agora uma atenção que tem que ter do padre, pastoralmente falando, e sensibilidade a essas pessoas idosas, né? E ali bem idosas, você tem que ter um caráter assim de ter atenção, de ir às casas, visitar aqueles doentes, aqueles idosos. Eu falava antes do senhor chegar que na sua região ali, junto com o bairro dos Estados, a gente percebe inclusive muitas casas de idosos, casas de pessoas que estão escolhendo viver como se tivessem, não sei se seria um hotel para idoso, mas um lugar. Você falou assim, tem um lugar, acho que é Aurora é o nome, que são esses grupos de pessoas que se organizam e terminam montando um lar de idoso, né? E é bem, de fato, dispendioso, mas as pessoas colocam ali os seus idosos, enfim. Eu já fui lá celebrar algumas vezes. Então o que é que eu diria? Do ponto de vista pastoral, é a sensibilidade do pároco ali naquela região e atender esses idosos, que muitos católicos, aquelas pessoas de uma tradição, né, de fé antiga, então gostam de ver o padre. Eu tive que fazer uma estratégia com os ministros extraordinários da Eucaristia para atender melhor a comunhão, esses idosos. Então é um dado. Só que dos últimos tempos para cá a gente percebe um bairro dos Estados mudando de cenário. Aquelas casas imensas que tem ali começam a ser vendidas e aí começa a verticalizar, né? E aí você tem um outro cenário de pessoas jovens, famílias, com suas criancinhas que chegam naquele bairro e se estabelecem ali nos grandes arranha-céus. Então, ali no centro do bairro dos Estados, né? O DEP, a Vila Olímpica, cercado de grandes condomínios. E o povo vindo para a paróquia. De repente começa a ter outro desafio, como atender essa demanda, né, de um bairro que cresce e avança ao longo do tempo. Então eu percebo que tem isso, né? Temos o trauma, né, como o hospital ali do lado, temos a justiça, também um prédio ali, a FUNAD. Então são dimensões pastorais de uma paróquia que precisa avançar muito. Então tem oportunidades e desafios. Eu vejo que é isso, em linhas gerais, mas também quero testemunhar, né, que a gente percebe a paróquia Santana e São Joaquim com um grande dinamismo hoje. E parece que você bota uma semente lá e brota, né? Crismandos, crianças na catequese, esses movimentos espirituais como mães que oram pelos filhos, apostolado da oração avançou bastante. E sobretudo a formação. Eu dizia para o Padre Marcelo em alguns momentos, a gente vive num cenário aqui, o Padre Marcelo já foi dessa região do centro, e a gente precisa ser padres que também dê formação aos leigos. Então não parem de ter formação sobre Bíblia, formação sobre catecismo, formação sobre diversos assuntos e as pessoas chegam de verdade. Vamos falar agora da cidade de Mangabeira. Sou de lá, viu?
eu completei agora 2 anos como pároco de Cristo Rei e, na minha opinião, eu não digo não só a paróquia de Cristo Rei, mas as paróquias de Mangabeira têm uma missão muito desafiadora, né? Provavelmente Mangabeira, o aglomerado, né, do bairro de Mangabeira é provavelmente o maior bairro da Paraíba, né? Então, só por essa informação, aqui a gente já conseguiria fazer um raio-x de grandes oportunidades, mas também muitíssimos desafios, né? Então, apesar de estar há pouco tempo lá, mas eu já percebo, assim, grandes oportunidades, né? A presença, assim, massiva de muitos jovens, né? Então, a paróquia de Cristo Rei, por exemplo, né, é uma paróquia que é decididamente jovem. Então, nós temos muitos idosos, né, dada a alta população de Mangabeira, e aí temos muitos idosos, mas nós temos muitíssimos jovens, né? Então, o que eu percebo, por exemplo, numa paróquia do perfil de Cristo Rei, né? Uma paróquia de periferia, né, com a presença de muitos jovens, né? Então, o que eu percebo como desafio para o padre, né? Eu não digo só o padre Marcelo, mas qualquer outro que passar por esse perfil de paróquia. É uma assistência muito diligente, ali, muito rápido, porque as coisas funcionam e acontecem muito rápido em Mangabeira. Então, as necessidades também elas vão atravessando esse contexto evangelizador das paróquias de Mangabeira, tudo muito rápido. Então, o nosso desafio, né, é de fato corresponder a essa assistência, né? Mas, não obstante esses desafios, nós temos muitas oportunidades. Então, a presença de jovens, então, a própria criatividade, que é muito própria do jovem. Então, se o padre está inserido ali no meio, né, das ações, no meio dos jovens, né, como o padre Márcio dizia, a coisa brota, né, a coisa ela se desperta, né? Então, o que eu percebo, né? Então, são realidades distintas, mas que têm o mesmo elemento comum, né, que é o anúncio do Evangelho de Cristo, né? E quando se anuncia Jesus Cristo, até tem desafios, mas vai acontecer, né? O fruto vai dar ao tempo certo. O que a gente precisa fazer agora é anunciar. Né, e aí isso exige, né, uma postura muito querigmática, mas aí o padre Márcio também falava da necessidade da formação, que é esse momento posterior ao querigma, né? Então, as nossas paróquias elas precisam estar muito atentas a esse duplo movimento, o movimento do querigma e do anúncio, porque as pessoas estão chegando. As paróquias de vocês percebem sempre que estão chegando pessoas novas, casais jovens, famílias novas. Então, o anúncio explícito do Evangelho, mas também o aprofundamento da doutrina, né, daquilo que é a igreja, que o magistério, né? Então, a formação como um todo. Então, eu acho que esse duplo movimento, ele é essencial para que uma paróquia seja cada vez mais discípula e missionária de Jesus Cristo, né? Como nos pediu aí a conferência de Aparecida acontecida aqui no Brasil. Deixa eu lançar uma pergunta bomba. Dessas que a gente solta e você se vira para responder. Ser católico está na moda? Olha, uma pergunta bem pertinente, né? De fato, a gente precisa ter bastante análises, não só do ponto de vista doutrinário, mas também psicológico, sociológico. Acho que a gente vive uma realidade de mundo hoje muito plural, muito desafiadora, as pessoas, as mídias, né? Então, se você pergunta isso, está na moda. O que é a moda? É o modismo, né? Ser católico é massa. Então, você é católico. Por quê? Por algumas circunstâncias. Eu acho que o religioso ele é uma oportunidade, isso que o padre Marcelo falava, a religiosidade católica cristã é uma oportunidade de trazer discípulos e missionários do reino, mas eu penso que a religiosidade nos últimos tempos tem sido instrumentalizada por certos descompassos, tem adoecido também em algumas circunstâncias de qualquer dimensão. Então tem que ter muito cuidado para não ser de fato uma onda de moda, porque o modismo é uma chaga, né? Como o individualismo, né? Como os outros problemas ideológicos do nosso tempo. Por isso que eu digo que é uma pergunta capciosa, mas que ela exige essa perspectiva de pé no chão. Existem muitos católicos que não vivem o catolicismo, ou a catolicidade, melhor dizendo. Tem muitos católicos que vivem a catolicidade pé no chão, verdade, entrega, fé autêntica. E outros que é uma fachada de verdade. É do IBGE, como se dizia antigamente, né?
Então acho que tem muito cuidado, acho que precisa ser capaz de, como igreja, fazer com que cada vez mais um idoso, um jovem, uma criança, né, que está perto de nós, né, um doente, um pobre, ele seja capaz de fazer uma reflexão madura e faça uma passagem de uma adolescência de fé para uma fase adulta de fé. É isso que está faltando, mas não é fácil. Eu tenho me preocupado até mesmo com a nossa estrutura de padre, nosso perfil de padre para esses tempos. Desafiador sua pergunta, mas eu diria, não dá para conjugar a vida cristã, católica, com um paradigma de modismo. E aí, Padre Marcelo, qual é a moda católica? Qual é o hype católico? Eu fiquei pensando aqui, escutando o Padre Márcio falando, eu acho que nós sacerdotes, concordo que a gente precisa estar muito atento, né, aos dois polos, né? O realismo, mas eu acho que a gente também não pode ser um arauto do pessimismo. Que a nossa tendência às vezes é quando a gente não consegue, né, chegar no coração do fenômeno, a gente geralmente tem essa tendência de adotar polos, né? Ou ser muito otimista, então tem que mesmo, tem que ser assim, é da moda, ou o pessimismo, né? Eu acho que a gente não tem esse direito como sacerdote, porque aí eu penso muito naquela palavra do apóstolo Paulo, que nós devemos evangelizar oportuna e inoportunamente, né? Eu acho que a nossa postura diante dessa pergunta capciosa, que eu acho que realmente é uma pergunta muito sorrateira, assim, no sentido de que faz a gente deslizar um pouco na reflexão, eu acho que a gente precisa ser ponderado, né? Nem ser muito otimista, porque a gente não pode admitir tudo aquilo que a moda, na verdade quase tudo que o modismo nos apresenta, mas como sacerdote eu acho que a gente precisa ser vigilantes, porque existe um fenômeno. Porque o que está ali dentro daquela pessoa que está, né, carregada de modismo? Tem muita superficialidade, tem muita coisa que não é do espírito católico. Mas ali no coração dela, ela carrega o desejo de Deus. Ela só ainda não descobriu o caminho a ser percorrido. E aí que entra a nossa missão, né, a missão da igreja, a nossa missão como sacerdotes e evangelizadores. E aí é o nosso desafio. Que a gente vive num mundo que a todo momento está mudando. Então, eu ficaria no meio termo. Eu não gosto de ficar no meio termo, mas nessa pergunta eu ficaria. Eu acho que nem a gente pode ser pessimista, um arauto do pessimismo, e nem muito otimista. Eu acho que se a gente se dispor interiormente a cumprir a nossa missão, eu acho que a gente vai recolher aí muitos frutos. Mas a gente está sendo muito sabatinado, vamos perguntar ele também, né? Não. O que seria um exemplo de modismo para você? Só pode, aí quando dá o exemplo, aí problematiza. Só para constar que essa pergunta não foi combinada, viu? O que seria um exemplo de modismo? Não, a pergunta eu falo em referência... Eu vou explicar a pergunta. A gente vê nas redes sociais que existe um movimento onde as pessoas falam, eu acredito que uma das hashtags mais compartilhadas são aquela "é lindo ser católico". Tem sido uma hashtag muito compartilhada. E aí, quando eu pergunto a vocês, eu tinha esse interesse de saber justamente qual é o traçado da catolicidade, né? Porque a gente fala muito, é lindo ser católico, mas a gente precisa entender realmente quais são os aspectos da catolicidade, né? Também porque o termo católico já nos remete a um termo universal, né? Falar de catolicidade é justamente mostrar aquilo que no início da nossa conversa, o Padre Marcelo já dizia, que a igreja ela tem muitos rostos, mas ela precisa expressar um único rosto, que é o de Cristo. Então a catolicidade talvez seja a palavra que inclui a maior diversidade, que não pode ser utilizada para mostrar o meu modelo de igreja como exemplar para toda a igreja, até mesmo porque na sua variedade de ritos, na sua variedade ampla de assuntos, de discussões, de existência da própria igreja ao longo da história, a gente viu que a gente encontra a igreja de muitos modos, às vezes até interpretada de uma forma que naquele momento não se tem os elementos suficientes para interpretá-la. Então esse "é lindo ser católico", eu acho que ele precisa realmente passar da exterioridade da expressão para a interioridade da pertença, não é? Para que as pessoas não fiquem naquele negócio de vai para lá e vem para cá e fica, e hoje uma coisa é bonita, amanhã já é outra coisa, mas que a gente entenda que existe uma lógica. Claro que dá uma angústia, todo mundo está angustiado,
A gente está no tempo da inteligência artificial. Hoje a gente está vendo um vídeo, a gente não imaginava isso. A gente via um vídeo e dizia, isso aqui, menino, isso é um absurdo. Aí alguém vinha e dizia assim, não, isso aí é o corte, o problema foi no corte do vídeo. Hoje não, a gente pode questionar a total veracidade daquilo que se está vendo. Antes a gente dizia assim, não, ali foi um corte fora do contexto, não sei o quê. Hoje não, a gente pode questionar aquilo. Então, a gente precisa entender que a gente está nesse contexto, assim, está vivendo essa incerteza todinha. Padre Mário, mas qual é a nossa alegria mesmo com muitas angústias? Porque tem uma mensagem que nunca vai mudar. É a mensagem do Evangelho de Cristo, né? Que chega nas culturas, né? Varia até na questão, não da mudança do conteúdo, né? Mas como o método, o meio da evangelização. Mas nós carregamos, né, essa convicção, essa alegria que o Evangelho de Cristo nunca vai mudar. Né? Então é a rocha, né? É a rocha da nossa vida. E nós devemos pregar, né, essa rocha que é Cristo. Mas assim, eu sei que o meu tempo já está estourado aqui, mas eu não podia deixar vocês irem também sem tocar nesse assunto, visto que, de certo modo, é a especialidade de vocês. Tema família. Eu não quero entrar na questão da violência, mas preciso citar uma entrevista que eu ouvi recentemente no podcast O Assunto, do G1, que entrevistava uma juíza do Rio de Janeiro e se perguntava a ela qual o perfil dos jovens que entram para o mundo do crime. E ela traçava o perfil dos jovens, e é só esse aqui que eu queria evidenciar. Claro que tem outros que foram citados, mas ela diz que quase todos os jovens vêm de uma família desestruturada, e ela ainda dava lá uma característica: crianças que foram educadas apenas pela figura feminina. Então a gente já sabe que é muito comum que as mulheres terminam assumindo essa responsabilidade de cuidarem dos próprios filhos. Às vezes há uma ausência enorme da figura paterna e as mães terminam fazendo como que talvez esse papel de pai e mãe na educação dos filhos. Às vezes logra êxito, às vezes se frustra um pouco nesse processo, mas o que existe é que já se é comprovado que a falta de uma boa estrutura familiar favorece aos jovens, aos adolescentes. A fase mais crítica que ela diz, inclusive, que eu achei interessante, é que quando os meninos estão no 6º ano, que é quando eles estão começando o período da puberdade, a adolescência, é o período mais crítico, que se deve ter mais atenção aos jovens, que é quando eles são cooptados, aliciados, né, para aderir práticas mais violentas. Esse é um período crítico para eles. Mas, no geral, entendendo a nossa arquidiocese, entendendo a família paraibana, a gente tem já como delinear um perfil das famílias. Existe a igreja, ela é uma luz nesse contexto para ajudar também as famílias, de modo geral, a viverem esses tempos, passarem por esses tempos difíceis e se protegerem também de tudo isso. Sim. De fato, é uma chaga social muito alta, né? Hoje, a desconfiguração do que significa ser família. Eu lembro muito de você falando aí da Amores Letícia, na exortação apostólica pós-sinodal. Papa Francisco, junto com os peritos, né, eles entenderam que fizeram um diagnóstico no mundo, né, perceberam grandes desafios que marcam os novos paradigmas de família, e entre eles, eu diria que está lá as famílias em situação de pobreza. É algo complexo, mas sem educação, essa criança, adolescente vai se meter em algum outro lugar para poder adquirir algum valor ali e entra no crime facilmente. E o outro dado que está lá também é as famílias monoparentais. Esse diagnóstico dessa pessoa que fez aí desse podcast, ou seja, a mãe que é pai e mãe. Porque aqueles filhos são filhos de pais separados, ou filhos que nasceram não sabem nem quem é o pai. Então há uma realidade muito dura. Eu diria que no nosso contexto, né, nas periferias de João Pessoa, a gente vê realidades duras que vão surgindo, né? Desde crianças que são abusadas logo cedo, né, diversos tipos de abuso. Então tudo isso
personalidade de um indivíduo que quando se vai se crescendo não tem perspectiva. Então, o que fazer, né? E aí, claro, a igreja tem que estar próxima, mas existem outras questões, do cunho também até político, das políticas públicas, como fazer com que... Das garantias do Estado, né? Das garantias do Estado, então não é somente a igreja tem que estar perto, né? Para consolar, parcela, né? mas consolar, ajudar, entrar também para exigir que as questões também políticas partidárias possam entrar ali, mas há uma chaga social que deve ser um trabalho de mãos dadas. Mas não sei, a gente fala-se muito, né, das realidades de Al-Qaeda, Estados Unidos, aqui eu já falo de Comando Vermelho, dessas dimensões assim, nem aqui não é o fato daquele podcast, mas você tocou no assunto, fazer que de fato as famílias empobrecidas e em situação de desestrutura familiar são fadadas a entrar em diversas circunstâncias que vão ser feridas a médio e longo prazo. Eu acho que o Padre Marcelo disse aí quase tudo. Eu só acrescentaria que o papel da igreja na evangelização das famílias deve ser, nós estamos no ano jubilar da esperança, é a missão de nunca perder a esperança, acreditar na família, com todos os desafios, com as mais variadas configurações. Então, eu lembro muito, esse dia eu retomei a leitura da Amor e Letícia, e aí o Papa em determinado momento falava muito assim, né, que as famílias, né, que passam pela situação das segundas uniões, né, ali também elas não podem ser decretada a condenação delas, né? Então eu acho que a nossa missão, a missão da igreja com relação a esses lugares familiares mais desafiantes é sempre plantar a esperança, né? A esperança, a verdade e, claro, cobrar aí as garantias, né, do Estado para que favoreça aí de fato uma cultura de paz e justiça. Então a gente agradece essa conversa, foi muito boa. A gente começou falando da Assembleia de Pastoral, depois entramos em temas importantes também, que eu tenho certeza que são tratados ao longo dessa Assembleia. A gente vai terminando por aqui esse primeiro episódio especial da nossa Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. Daqui a pouco nós vamos entrar novamente com o podcast, a gente vai conversar com muita gente aqui. A gente vai, se Deus quiser, ter essa mesa como um espaço aberto para as reflexões que acontecem lá no plenário. A gente vem trazendo aqui para o nosso podcast. E você pode continuar acompanhando. Esse é o Caminhando Juntos. E em breve a gente está voltando. Padre Márcio, Padre Marcelo, muito obrigado por conversar conosco. Façam aí suas considerações finais. E desde já, tenham um bom trabalho também ao longo dessa Assembleia, um bom trabalho na vida pastoral de vocês. Quero agradecer, né, a comissão de comunicação, na pessoa do Padre Mário, que starta aqui agora o Caminhando Juntos, que seja de fato cada vez mais uma comissão que protagonize a evangelização, faça chegar até tantas pessoas essa palavra oficial da igreja, essa palavra mais reflexiva. E agradecer a todos vocês que estão conosco, né, aguentando a gente até aqui. E é muito bom chegar próximo e ser esse padre que vai também formando, né, a consciência. Muito obrigado. Eu agradeço a todos vocês. Eu agradeço pelo convite e gostaria de terminar retomando aquelas primeiras palavras do Papa Leão quando foi eleito, né, novo Papa da Igreja, né? Nós estamos nas mãos de Deus, é a luz de Cristo ressuscitado e nenhum mal vai nos abater. Se a gente se ancorar nessas palavras do Papa, são palavras do Evangelho de Cristo, né? A evangelização, né, nas suas mais variadas formas e contextos, ela vai gerar o fruto no seu tempo certo. Então a gente fica por aqui. Daqui a pouco a gente volta com um novo episódio do nosso Caminhando Juntos, o podcast da Arquidiocese da Paraíba. O que antes era o Jornal da Arquidiocese da Paraíba, agora ganha voz, imagem e conexão. Caminhando Juntos chega em um novo formato, digital, dinâmico e cheio de fé. Um podcast que fala a linguagem do nosso tempo, comunicando o Evangelho, a pastoral, a liturgia e a vida social da Igreja.
Caminhando Juntos Podcast. É a voz da igreja conectada a você.